Boa tarde, tudo bem com vocês? Maravilha, espero que todos vocês estejam na paz do Senhor. Meu nome é Cícero Pereira, sou do canal Eu na EBD e estou aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, né? Nós vamos estudar hoje a lição 8, que tem por tema Ruth, Deus trabalha pela família, tá certo? Então, sem perca de tempo, vamos para a aula, porque nós temos muito a trabalhar hoje. Mas antes de iniciar, quero agradecer aí aos irmãos, amigos aí do canal Eu na EBD, que está aí assistindo minhas videoaulas e compartilhando aí, né? Peço você que está pela primeira vez assistindo essa videoaula, que você com certeza crescer na graça e no conhecimento, porque a Escola Bíblica Dominical ela é muito importante para as nossas vidas. Então peço você que não se inscreveu ainda no meu canal, se inscreva aí, dê um joinha, deixe seu comentário, né? Que Deus possa lhe retribuir. Vamos para a aula então. Texto áureo se encontra em Ruth 4:14. Diz assim: as mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. Verdade prática. Deus abençoa o trabalho, a fé e a persistência da família que o serve. Leitura bíblica em classe. Se encontra em Ruth, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14. Não vou fazer a leitura porque senão a gente vai perder muito tempo. E esse vídeo ele tem que ser objetivo, prático e rápido, né? É verdade, mas peço você aí que dá uma lida aí no livro de Ruth, de preferência lê todo o livro, para que você possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Tá certo? Introdução. Bom, o que estudaremos nessa lição, pessoal? Nessa lição nós estudaremos a história de uma família que enfrentou a crise da fome, a crise do luto e a crise, né, da desesperança, ou seja, do desespero, né? Uma crise aí, porque quando se fala de crise a gente tem em mente só a crise da fome. Na verdade, quando você perde um ente querido da sua família, isso também é uma crise, a crise do luto, a crise da existência, né? Ou seja, do desespero, né? Às vezes a pessoa, dependendo da situação que ela se encontra, ela entra em desespero. Isso é uma forma também, um tipo de crise. Existem várias crises, né, na vida do ser humano, mas vamos tratar de algumas aqui, especificamente a da fome, do luto e da desesperança. É uma história de três viúvas, Noemi, Orfa e Ruth, né? Essas três mulheres, elas enfrentaram momentos difíceis nas suas vidas, né? Porém, duas delas não se deixaram abater pelas dificuldades, tá entendendo? Duas delas, mais precisamente, Ruth e Noemi, elas conseguiram aí, né, permanecer firme. Elas venceram as dificuldades como? De qual forma elas venceram as dificuldades? Com fé, claro, com inteligência, lealdade, persistência e esperança. Para que elas pudessem vencer na vida, vencer as dificuldades, as crises existenciais, né, da época delas, elas precisaram de fé, inteligência, lealdade, persistência e esperança. A descendência de Ruth. De onde veio, né? Qual era a linhagem de Ruth? Abri aqui um espaço para falar um pouquinho de onde veio Ruth. Bom, Ló. Ruth veio da descendência de Ló. Como assim? Veja bem, Ló, diz a Bíblia que ele teve duas filhas, tá certo? A mais velha teve um filho chamado Moabe. E a mais nova teve um filho chamado Ben-Ammi. O interessante, isso está lá em Gênesis 19:30, que essas duas filhas de Ló tiveram filho com o próprio pai, né? O que aconteceu? Depois que eles saíram lá de Sodoma e Gomorra, que Deus destruiu a cidade, eles foram morar em Zoar, ou mais precisamente em uma das montanhas, umas cavernas, e elas ficaram preocupadas, porque não tinha ninguém, a não ser eles três, e a filha mais velha disse, a filha mais nova: olha, nós estamos aqui, nosso pai vai morrer, que já está um pouco velho,
e nós não temos filho. Como que vai ser, né, a descendência do meu pai? Então a mais velha, uma certa noite lá, elas combinaram, né, deram bebida forte para o seu pai, embebedou seu pai, e ela deitou-se com o seu pai e teve um filho, né? Na noite seguinte, claro que na noite seguinte, após a filha mais velha deitar com seu pai e ter relação sexual, na noite seguinte a filha mais nova também, né? Elas conversaram, leia lá que você vai entender toda a história. Então elas conversaram e a filha mais nova também deitou com seu pai. Então o filho mais velho, a filha mais velha teve um filho, deu o nome dele de Moabe, e a filha mais nova teve um filho, né? E também deu o nome de Ben-Ammi. Moabe é pai dos Moabitas, como a Bíblia se refere, e Ben-Ammi é o pai dos Amonitas, né, de Amon. Então Ruth veio dos Moabitas, né, porque ela era uma Moabita. É só para você ter aí uma visão de onde veio Ruth. Se Ló, né, se Deus não salva Ló, não tira ele de Sodoma e Gomorra, ele tivesse destruído, talvez a história tivesse sido diferente. Porque, né, graças à intervenção de Abraão, graças ao propósito, né, de Deus, sabem que é propósito de Deus, né, Deus preservou a vida de Ló e das filhas de Ló. Isso chama-se, quando um filho quando o pai tem relações com a filha ou irmão, né, digamos assim, na época, isso chamava incesto, né? Não é permitido mais isso aí. Bom, mas vamos avançar. A crise econômica. Fome na casa do pão. Belém de Judá estava enfrentando uma terrível fome, né? Ou uma terrível crise econômica, tá certo? A Bíblia relata que a fome tomou uma proporção assim gigantesca, obrigando ali as pessoas a deixarem suas regiões. Então nós vemos aqui que a terra de Belém, né, de Judá ali, a terra estava passando ali por uma escassez terrível. Então as pessoas estavam deixando a sua terra, né? Estavam deixando ali a sua terra natal, seu habitat, né? E pelo menos ali Elimeleque e sua família foram para Moabe. As outras, né, foram aí para outros territórios aí que tivesse melhor. Bom, Belém, casa do pão. Belém de Eufrata era conhecido como casa do pão, ou seja, um lugar onde tinha provisão, um lugar de fartura, um lugar onde as pessoas não passariam por necessidade. Porém, o que aconteceu? A casa do pão agora estava passando por fome, por necessidade. Você está entendendo? Não tinha o que comer, né, em Belém. A crise estava tão terrível, quando se fala na questão de alimento mesmo, né? Estava tão feia a situação que o povo de Belém começaram a deixar a sua cidade, né? Mas qual foi o motivo dessa fome? Veja só, em Levítico 26, do 18 ao 20, diz assim: se depois disso tudo vocês não me ouvirem, eu os castigarei 7 vezes mais pelos seus pecados. Eu lhes quebrarei o orgulho rebelde e farei com que o céu sobre vocês fique como ferro e a terra de vocês fique como bronze. A força de vocês será gasta em vão, porque a terra não lhes dará colheita, nem as árvores da terra lhes darão fruto. Então, o motivo, né, daquela crise era por quê? Era porque o povo tinha deixado a adoração a seu Deus, tinha abandonado o seu Deus, né, para, né, fazer aí as suas adorações, né, a outros deuses pagãos. Por isso veio as consequências. Então Deus estava castigando ali os israelitas por causa que eles tinham abandonado o Senhor. Se nós formos ver em outras passagens, sempre que o povo abandonava a Deus, que iam adorar deuses pagãos, né, outros deuses, Deus os castigava. Então, um dos motivos fortes ali pela qual a terra não estava produzindo alimento, né, Deus cerrou os céus e não deu chuva. Então, sem chuva, sem água, não tem vida. Então, o povo ali, por causa do pecado, né, do paganismo ali, estavam sofrendo as suas consequências. Mas, claro, nem todos agiam de modo pecaminoso. Mas a disciplina era para todos.
Então, talvez a família de Elimeleque, né, de Ruth ali, talvez Elimeleque ali não tivesse, digamos assim, adorando deuses pagãos. A Bíblia não relata isso. Claro que não era todo mundo que estava adorando Deus pagão, mas por causa, né, de alguns, todos pagavam, né? Nem todos agiam de modo pecaminoso, mas a disciplina era para todos. A crise alcança uma família. Veja o que diz em Ruth 1:2. Elimeleque e sua família. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Então, Elimeleque e sua família foram morar em Moabe. O que acontece? Elimeleque com a sua família vivia até então tudo bem, estava tudo tranquilo. Só que, por causa do desleixo do povo de Israel, né, para com o seu Deus, segundo lá Levítico 26, 18 ao 20, Deus estava castigando porque eles não estavam mais buscando ao Senhor. Chegou uma certa época que Israel não queria mais saber de Deus. Não todos, mas, né, uma boa parte deles. Então Deus começou a castigar aquela terra. O que é que Elimeleque fez? Elimeleque pegou a sua família, sua mulher e seus 2 filhos e foram procurar alguma terra que tivesse alguma coisa para eles, né, para eles comer. Para onde eles foram? Eles saíram daqui de Belém e vieram para as terras de Moabe. Então eles vieram para Moabe. Talvez Elimeleque tenha tomado uma decisão precipitada. Talvez Elimeleque agiu como Ló, né, que não consultou ao Senhor quando tomou uma decisão, né? Elimeleque, ele não consultou a Deus, né, para saber se ele deveria realmente deixar sua terra e ir para Moabe, né, a terra estrangeira, onde Deus não permitia que famílias hebreias, né, que os homens ou as mulheres casassem com mulheres hebreias, ou vice-versa. Deus não permitia essa tal prática. Então Elimeleque viu que a sua família estava passando por necessidade, né, não tinha o que comer na terra, e ele foi, né, tomou uma atitude, tomou uma decisão, né, foi buscar alimento. Jesus um dia disse que aquele que queira ganhar a sua vida, perdê-la-á, né? Mas aquele que perder a sua vida por amor a Cristo, ganhá-la-á. Então Elimeleque, ele foi buscar sobrevivência, ele foi para Moabe, porque lá em Moabe, né, pelo menos tinha o que ele comer. Ele não foi porque ele queria uma casa melhor, porque ele queria, né, algo melhor para a sua vida. Não, ele foi para questão de sobrevivência, ele precisava sustentar a sua família, tá certo? Só que chegando em Moabe, o que aconteceu? Em vez dele encontrar, né, pão, em vez dele encontrar sustento para a sua família, em vez dele conseguir o seu objetivo, o que é que ele encontrou em Moabe? Eles encontraram o quê? Doença e a morte. Então, quando eles chegaram em Moabe, eles foram surpreendidos, tá certo? Elimeleque pensou que ia resolver o problema, mas quando nós estamos, meu irmão, fora da direção de Deus, às vezes as coisas não saem bem como nós estávamos pensando. A intenção de Elimeleque foi das melhores. Não sei se eu faria igual a ele, né? Porque se a minha família estivesse passando necessidade, fome, né, e eu não tivesse condições, a cidade onde eu estivesse não me desse condições, desemprego, coisas desse tipo, eu tenho que procurar um lugar melhor. Foi por isso que eu vim para cá, para São Paulo, quando eu saí da Bahia. Fica aí uma dica, né? Sou de Paulo Afonso, Bahia. Um abraço para os meus conterrâneos de Paulo Afonso, Bahia. Bom, chegando lá em Moabe, o que acontece? Deixa eu voltar aqui. Elimeleque, que era esposo de Noemi, Malom, que era esposo de Ruth, e Quilion, que era esposo de Orfa, o que aconteceu? Eles morreram. Ficou agora as 3 viúvas. Então, quem vai agora sustentar, né, essas viúvas? Quem vai sustentar essas viúvas? Se estava difícil a situação, com a morte do esposo de Noemi e com a morte, né, do esposo de Ruth e de Orfa, ficou difícil. Agora Noemi ficou sozinha, sem marido, com 2 noras, né? Órfã também, sem esposo. Então, assim, naquela época não existia previdência social. Quem sustentava a família quando morria o provedor, o pai,
era o filho mais velho. O filho mais velho que sustentava a família. Mas Noemi não tinha mais ninguém. Só tinha agora duas noras. E as noras também não tinham seus maridos porque morreram. Então, parece que as coisas estavam ficando cada vez pior. 3 viúvas. Essas mulheres desprotegidas sofreram enormes dificuldades para sobreviver. Por quê? Orfa, Noemi e Ruth, os seus maridos representavam muito para elas. Por quê? Primeiro que eles eram o provedor da família, da casa. Segundo que eles eram quem protegia. Os homens tinham por obrigação proteger as suas mulheres, por ser mais forte, por ser homem. Mas agora elas estavam desprotegidas. Né? E a dificuldade agora aumentou mais ainda. Mas meu amado, minha amada, meu irmão, Deus não abandona seus filhos, nem os desampara. Orfa, Noemi e Ruth, elas não sabiam o que Deus tinha reservado para elas. Em meio ou em momentos de crises, muitas vezes achamos que Deus está em silêncio e distante. É assim? Parece não haver saída, mas Ele está trabalhando em nosso favor. Quando nós não vemos mais saída, olhamos para um lado, para o outro e não temos mais saída, meu amigo, não é que Deus nos esqueceu, não. Não é que Deus nos abandonou, não. Você está entendendo? Eu não sei como que está a tua vida, né? Se você está no momento de crise existencial, crise financeira, né? Qual é a sua crise? Qual é a crise que você está vivendo? Meu irmão, meu amigo, né? Você que está ouvindo essa ministração. Se você acha que Deus te esqueceu, está enganado. Deus não esqueceu, não. Persista, tenha fé, né? Tenha fé, tenha paciência, persista, né? Seja inteligente, busque uma saída, tenha esperança que Deus não te abandonou. Superando as crises. Bom, vamos lá. Noemi enfrenta as crises. No momento de crise, meu amigo, o problema não é só a crise, o problema é como sair da crise, como enfrentar. Como Noemi enfrentou as crises? O efeito psicológico da crise. Noemi tornou-se uma mulher amarga, triste, sem esperança. Noemi enfrentou a crise da pior forma possível. Como? Ela teve uma crise existencial. Tipo, o que esperar de tal situação? Nada mais. A Bíblia relata que ela só esperava agora a morte. A Bíblia nos relata que Noemi não tinha mais esperança, perspectiva de vida. Você está entendendo? Noemi, ela não tinha mais perspectiva do futuro. As dificuldades podem embaraçar a nossa visão e tirar nossa expectativa, não é assim? Noemi não tinha mais visão do futuro, né? As dificuldades embaraçou a perspectiva, a visão de Noemi. O que Noemi tinha em mente é o seguinte: agora só me resta a morte, né? Deus está nos castigando por causa, né, do pecado do povo, por causa disso, daquilo outro. Deus está, né, castigando a minha vida, castigando os meus. Então, eu não tenho mais perspectiva de vida. Noemi achava que não tinha mais esperança, né? Noemi reagiu à crise dessa forma. O retorno para a sua terra. Bom, Noemi liberou suas noras. O que acontece agora? Noemi não tinha mais perspectiva de vida. O que Noemi tinha com ela agora era 2 viúvas, 2 noras sem marido. Porque Noemi já tinha perdido o marido e seus 2 filhos. Então, assim, não é que Noemi foi uma pessoa fraca, não é isso, né? Só sabe a dor da perca quem já perdeu. Ela perdeu 2 filhos e um esposo. Agora estava com 2 noras que dependia dela, mas ela não tinha nada. As mulheres não tinham direito de trabalhar, não tinha trabalho, né? O governo não dava pensão, né? Não tinha pensão para elas. Então, qual foi a conclusão que Noemi chegou? Reuniu suas 2 noras e disse: filhas, vamos fazer o seguinte, eu vou voltar para minha terra, né, em Belém de Judá, eu vou embora para minha terra, e vocês, né, vamos junto, vamos embora para minha terra, vamos ver o que acontece. Aí a Bíblia relata que elas foram embora com a sua sogra. Porém, na metade do caminho, Noemi para de novo, reúne de novo, mais uma conversa, porque a distância entre Moabe e Belém de Judá era mais ou menos aí 160 quilômetros, tá? Então era um pouco bem considerada
se fazer a pé, ou de jumento, ou de alguma coisa assim. Não sei qual foi o meio de transporte delas, mas a carro com certeza não foi, porque não tinha na época, né? Então ela disse, olha filha, voltem para a terra de vocês, porque eu vou sozinha para minha terra. Mas o que aconteceu? A princípio elas não aceitaram, começaram a chorar em voz alta, né? E não aceitou. Noemi conversou de novo. A órfã falou assim, tá certo minha sogra, a senhora tem razão. Eu não vejo perspectiva nenhuma, né, nessa nossa caminhada. E a Bíblia relata que ela o beijou, a sua sogra, e voltou para sua terra. Mas Ruth disse, não, eu não vou. Mas Ruth se recusou a deixar Noemi. Ela disse, não, eu de jeito nenhum, minha sogra. Né? Para onde você for, eu vou. Talvez Deus esteja nos castigando. Talvez Deus esteja nos castigando, disse Noemi para suas noras. Né? Mas o que acontece? Romano 8:28 diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Noemi nem Ruth sabia dos planos de Deus, mas aqui diz que Deus age de acordo, Deus age em todas as coisas de acordo, né, com o seu propósito. Ele age em todas as coisas para o bem dos que o foram chamados, de acordo com o seu propósito. Então o propósito de Deus era maior na vida de Ruth, era um propósito maior. Ela não sabia, nem Noemi não sabia. Só que Deus tinha um plano, né, muito mais grande. Ruth e o Deus de Israel. A declaração de Ruth, quando Noemi estava conversando com ela, foi assim, uma declaração tremenda. Foi uma coisa fantástica. Veja o que diz em Ruth 1:16. Ruth, porém, respondeu a Noemi, não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Isso foi o que Ruth disse. Aí ela prossegue. Aonde fores irei, aonde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Então Ruth aqui demonstra que ela verdadeiramente tinha se convertido ao Deus de Noemi. Noemi, em meio à amargura, em meio a tanta perca, tanta crise na vida dela, né, ela deu bom testemunho de serva do Senhor. Como uma crente, deu bom testemunho. É claro que as dificuldades a tornou uma pessoa sem perspectiva para o futuro, claro. Mas ela não deixou de confiar, de dar bom testemunho. Talvez ela tivesse, né, falado ali para Ruth, né, das histórias do Deus, né, dos seus antepassados. Por que não? Né? Porque foi isso que levou a Ruth a confiar e dizer, o teu Deus é o meu Deus. Então Ruth passou a ser uma crente verdadeira. Ela entrou na família de Noemi e passou a adorar o Deus de Noemi. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, aquele que tudo provê, tá certo? Ruth teve uma experiência com Deus, foi na casa de Noemi, foi junto com Noemi que Ruth teve uma experiência. Meu irmão, você tem que ser uma pessoa de bom testemunho, eu tenho que ser uma pessoa de bom testemunho. As pessoas têm que olhar para mim e ver Deus na minha vida, e passar a querer servir esse Deus, você está entendendo? O testemunho vale muito mais do que palavras em vão. Então, Ruth teve uma experiência, né, com Deus, porque ela convivia com alguém que confiava no Senhor. E Noemi, nesse ponto, ela deu exemplo de uma serva de Deus. O relacionamento entre sogra e nora. Problemas com a sogra, ou problemas com sogra, é coisa de quem não tem vida, que não tem Deus na vida. Então tem pessoas que falam muito mal das suas sogras. Meu irmão, você casou, você que é casado, fala mal da tua sogra não. Ela é a tua segunda mãe. Você está entendendo? Agradece a Deus pela vida dela. Você que tem sogra, né? Não faça piada com a sua sogra, com as sogras, né? Sogra é a segunda mãe. Noemi e Ruth desenvolveram um relacionamento de mãe e filha. Olha que coisa bonita. Quando a família está unida, Deus trabalha em favor. Né? Quando a família serve a Deus, Deus trabalha em pró. Então, relacionamento entre nora e sogra é coisa de dar inveja para os outros. Tá certo? Tópico 3. Fé e trabalho. Noemi e Ruth chegam à terra do pão. Bom,
Não se sabe quanto tempo levou para elas retornarem, né? Mas segundo a Bíblia, após a morte ali dos esposos, né, elas ainda viveram lá em Moabe por 10 anos. Agora elas estão voltando, né? Noemi está voltando com a sua nora à sua terra natal, a Judá. E o que acontece? Chegando na terra do pão, de volta para a minha terra. Noemi foi reconhecida por todos os seus amigos ao retornar, né, à sua terra. Quando ela retornou, né, não se sabe quanto tempo se levou, né, entre ela sair de Belém, ir para Moabe e retornar. Sei que em Moabe ela viveu uns 10 anos após a morte ali dos maridos, né? Mas antes disso não sabemos, pelo menos a Bíblia não dá essas informações. Mas no mínimo aí, né, acredito eu que de 15 a 20 anos. Então, quando Noemi voltou para Belém, as vizinhas, né, as amigas que ela tinha deixado, reconheceu. O que acontece? Porém, Noemi não era mais a mesma pessoa. Porque quando Noemi saiu, tudo bem, a situação não estava tão boa assim. Mas Noemi tinha uma família, tinha esposo, tinha filhos. Então, quando ela foi para Moabe, ela foi com a família. Só que ela voltou agora sem o esposo e com uma nora. O que aconteceu com os filhos dela? A Bíblia também não relata. Será que o povo ficou sabendo que os filhos dela morreu, que o esposo morreu? Então, voltou sozinha. Viúva, existia aí uma forma da viúva se vestir que, né, era identificada. Então, sabiam que ela era viúva, mas o que eles morreram, o que aconteceu? Né? O que se sabia? Que elas saíram um pouco e voltaram sem nada. Quando Noemi saiu com sua família, Noemi saiu pelo menos de uma família. Quando ela voltou, só tinha uma nora, né? Perdeu filho, esposo, tudo em Moabe. Que experiência amarga, não é verdade? Uma alma amargurada. Quando Noemi chega, o pessoal, né, suas amigas, né, seus, né, amigos que reconheceram, que sabiam quem era, olha, Noemi chegou, retornou. Aí ela diz, não me chame de Noemi, né? Porque Noemi, o significado da palavra Noemi é agradável. Ela disse, me chame de Mara, amarga. Ruth 1:21. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chama Noemi? O Senhor colocou contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Então ela disse, olha, peraí, não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque a minha alma está amargurada. Eu saí de mão cheia e voltei sem nada. Você está entendendo? O negócio estava feio. Ruth ajuda Noemi. Só que agora, o que é que Ruth pensa? Bom, diz a Bíblia que Noemi ficou sabendo, né, que em Belém Deus tinha sido bondoso, né? Tinha mandado chuva, tinha dado, né, alimento suficiente para o povo. Então ela sabia que a sua terra agora não estava mais passando por escassez. Só que quando elas chegaram lá sem nada, alguém tinha que fazer alguma coisa. Então Ruth, né, se prontifica e diz, eu vou ajudar a minha sogra. Né? De que forma? Bom, ainda há esperança. Se em Moabe foi tristeza e dor, Belém, elas chegaram no princípio das colheitas da cevada. Então, aparentemente agora, né, pelo menos o que comer elas tinham. Agora, alguém tinha que fazer alguma coisa. Então, o que acontece? O que é necessário para vencer a crise? O que Ruth fez para vencer a crise? O que você, o que eu, o que nós precisamos fazer para vencer a crise? Então vamos pegar o exemplo de Ruth. O que é que Ruth fez? Confiou em Deus e trabalhou. Muito trabalho. Para vencer a crise é necessário primeiro confiar em Deus e depois trabalho. Meu irmão, o negócio está feio, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho isso. Meu amigo, perdeu o emprego? Se vira. Vai vender geladinho, vai vender açaí, né? Vai vender perfume, vai vender churrasco, vai vender alguma coisa, faz alguma coisa. Você não pode ficar de braço cruzado e chorar, e reclamar, e questionar a Deus e culpar a Deus por alguma coisa. Não. Né? Para sair da crise, você tem que ter confiança em Deus. Confiou em Deus, acreditou? Então agora vá atrás. Eu não arrumo emprego. Que hora você está em busca desse emprego? Está levantando 8 horas para ir atrás de emprego, levar um currículo? Ou você hoje manda via e-mail, essas coisas? Meu amigo, quem não é visto, não é lembrado. Levanta 4 horas da manhã, vai atrás você mesmo. Vá 1, 2, 3, chegou numa empresa, gostou de lá, fechou as portas, volta mais vezes, insista,
bata até abrir as portas, né? Você tem que trabalhar, tem que persistir. Ruth trabalha apanhando espiga. Ruth põe a mão na massa. A primeira coisa que Ruth fez para sair da crise foi pôr a mão na massa. Ruth vai para um campo de cevado que pertencia a um parente de Elimeleque. Então ela nem sabia, mas ela já procurou onde tinha um campo, né, de cevado para colher ali os grãos, para semente, né, para sobreviver. Então ela já põe a mão na massa, é trabalho, tá? Bom, existia uma prática prevista na lei que permitia que as pessoas que não tinha emprego, que era viúva, que era estrangeiro, existia uma lei que permitia que eles fossem para as vinhas, para as colheitas, né? Para as pessoas que trabalhavam no campo, que era bem financeiramente. Então existia uma lei. Isso está em Deuteronômio 24, 19, 21, diz assim: quando vocês estiverem fazendo colheita de sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não volte para apanhá-lo. Deixe-no para que o estrangeiro, para o órfão, para a viúva, para que o Senhor, o seu Deus, o abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Quando sacudir as azeitonas das suas oliveiras, não volte para colher o que ficar nos ramos. Deixe o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. E quando colher as uvas das vinhas, não passem de novo por ela. Deixe o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Né? Então existia essa prática dentro da lei. A lei permitia, ainda bem, né, que a lei permitia que a pessoa que fosse estrangeira, que não tivesse uma propriedade, que não tivesse condições de sobrevivência, não tivesse que comer. Então, quando as pessoas estivessem colhendo ali na época da colheita, então aqueles trabalhadores, né, se caísse alguma coisa no chão, uva, ou azeitonas, né, o trigo que estivesse colhendo ali, né, caísse algumas espigas, não era para recolher, era para deixar lá. Então, né, Noemi sabia dessa lei, né? Ela sabia que em Israel existia essa lei, né? Por isso que você tem que conhecer os seus direitos. Irmão, tem pessoas que sofrem que não conhecem os direitos dele. Tem que conhecer os seus direitos, tá? Noemi conhecia. Então Ruth foi trabalhar para ajudar a sua nora, né? Para ajudar a sua sogra. Crise no Brasil. Bom, o desemprego no Brasil é o 7º maior do mundo em ranking com 51 países. Meu amigo, o Brasil está passando por uma crise terrível. É o 7º. De 51 países em crise, o Brasil está em 7º lugar. Né? Infelizmente. Não vou entrar em questão aqui, né, em mérito da questão, porque é isso, aquilo, outro. Não vou falar de ninguém, de nada. Mas assim, vou falar baseado com o que nós estamos estudando dentro desse contexto. Está difícil, meu amigo? Dê um jeito. Não pode ficar para trás, não. Não pode baixar a cabeça, não. Reclamar e chorar, não. É trabalho, tá? Trabalho, trabalho, trabalho. Levante a cabeça. Vá atrás. Siga o exemplo de Ruth. Né? Saia da inércia. Trabalhe pesado. Né? Não adianta você ficar parado, não, achando que as coisas vão acontecer. Tem que trabalhar. E trabalhar muito. Tem pessoas que reclamam porque trabalha muito e ganha pouco. Meu amigo, ela trabalhava que era só para comer o dia todo. A Bíblia diz que era o dia todo. Né? Sua diligência no trabalho chamou a atenção do dono do campo, que era Boaz. Né? Boaz quando chegou ao campo, que viu os trabalhadores, viu aquela mulher, disse: quem é essa moça aí? Falaram: é Ruth, né? Parente de Noemi, né? Nora de Noemi, que o marido de Noemi morreu, o marido de Ruth morreu, então elas são órfãs, né? São viúvas, e vieram de Moabe, e então ela está aqui colhendo aí o que cai. E aí disse para Boaz que ela não sentava em momento nenhum, a não ser quando era para se alimentar, mas ela trabalhava de manhã até a noite. Isso chamou a atenção de Boaz. Pela lei, Boaz poderia casar-se com Ruth e redimi-la. Tá entendendo? Existia uma lei chamada Levirato, que o cunhado poderia casar, né, com a mulher do falecido, do seu irmão. Né? E eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas aqui, perante a lei, Boaz poderia casar-se com Ruth e redimi-la. O que era redimir? Era quando no caso aqui de Ruth, no caso de Noemi, né, de Ruth e Noemi, o esposo dela
Elimeleque, ele vendeu as suas propriedades, vendeu tudo quando ele foi embora para Moabe, vendeu tudo, ficou sem nada. Então, quem deveria comprar essas terras, essa lei aqui permitia que um parente mais próximo, né, bem próximo, que tivesse condições, permitia comprar as terras do falecido para resgatar, né, aquelas terras para a viúva, e ele tinha que casar com uma viúva. Então, no caso, Boaz, por lei, ele poderia comprar as terras que foi de Noemi, do marido de Noemi, que era irmão de Boaz, né? Tinha outro que era mais próximo, só que esse outro, se você ler lá na história do livro de Ruth, ele até aceitou comprar as terras, mas ele não queria, né, redimir ou tomar para si Ruth como esposa, ele não quis. Então, Boaz, por ser um homem bom, né, um homem que a Bíblia aqui fala que ele é um tipo de Cristo, né, então ele comprou as terras que era do irmão de Elimeleque, né, e resgatou para ele, né, todas as terras, e ficou, né, com Ruth, casou-se com Ruth para dar continuidade. Então agora Noemi, ela poderia agora ter de novo as terras, né, que era de seu falecido marido. Por quê? Porque Boaz, né, sendo remidor, ele compraria as terras. Então ela, sabendo disso, o que ela fez? Incentivou Ruth a casar com Boaz. Você está entendendo? Boaz se casa com Ruth. Então ela quando Ruth estava trabalhando, que ela retornou, Noemi perguntou: onde você trabalhou, minha filha, hoje? Ela disse: eu trabalhei no campo do homem, assim, 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 o nome dele é Boaz. Ela falou: meu Deus do céu, este homem é o nosso parente, ele é o nosso remidor. Entendendo? Então ela deu as orientações ali. Leia lá o livro de Ruth, você vai saber. Ela orientou exatamente. Por isso, meu amigo, que no meio da dificuldade você tem que ser inteligente, tem que conhecer os seus direitos para você sair dessa dificuldade. Meu amigo, procure sair dessa dificuldade, não reclame não. Então Boaz se casa com Ruth e tem um filho. Boaz resgatou as terras do irmão de Elimeleque, comprou para ele as terras, né? Casou-se com Ruth, com direito, remiu Ruth e teve um filho do nome Obed. Obed teve um filho chamado Jessé. E Jessé teve um filho, né? Ou de Jessé veio o rei Davi, que, né, nós conhecemos aí a grande história. Então veja que plano perfeito de Deus, né? Tudo que Ruth passou, né? Uma moabita, os moabitas eram inimigos de Israel. Você está entendendo? Mas quando Deus tem um plano, meu amigo, basta a pessoa confiar, acreditar e perseverar que Deus tem poder para mudar a história. Então, de Ruth, né, o nosso Salvador veio da descendência ou da linhagem de Ruth. Olha que coisa tremenda, você está entendendo? Conclusão: Ruth teve algumas perdas em sua vida. Perdeu o sogro, perdeu o cunhado e perdeu o marido. Além dessas perdas, teve que cuidar de uma sogra triste e desamparada. Então, foram aí muitas as percas de Ruth em sua vida. Ela era estrangeira, poderia muito bem voltar para sua família, para o seu pai e sua mãe. Jesus um dia disse: aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim não é digno de entrar no reino de Deus, ou de ser meus discípulos. Não é assim? Então Ruth deixou seus parentes, né? Veio com a sua sogra e disse: o seu povo é meu povo agora, o seu Deus agora é meu Deus. Então, além das percas que ela ainda teve que superar e suportar com paciência, né, a sua sogra que estava triste e amargurada. Não é verdade? Mas o Deus da provisão não desamparou Ruth nem Noemi. Temos um Deus que nos ajuda e abençoa com o trabalho e a sua provisão. Confie. Então nós temos um Deus que nos ajuda e abençoa-nos com o trabalho e a sua provisão. Então Deus é um Deus de provisão. É um Deus que não abandona os seus. Se a tua vida, né, ou se em algum momento da tua vida você está passando por algumas crises, não desanime, meu amigo. Confie no Senhor que Ele dará, né, a sua provisão. Bom, pessoal, muito obrigado por você ter me assistido aí, né, acompanhado essa aula. É uma breve aula. Você que é professor da Escola Bíblica Dominical, se você quiser fazer os slides
fazer o uso dos slides desta lição. No link aí abaixo você pode clicar, baixe o slide, use na sua igreja. Eu aprendi com meu irmão Herberson que dá para usar os slides na televisão como se fosse um data show. E estou usando na minha igreja, tem dado muito resultado. Então você que é professor da escola dominical pode estar usando esses slides. Você pode baixar e fazer o uso. Deixa aí seu comentário, se você gostou, se você não gostou. Deixe seu comentário, que isso é muito importante. Quero agradecer a cada um de vocês que assistiu essa aula. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Obrigado e fiquem com